Colossenses, capítulo de número 3, e leio a partir do verso 1, e o texto sagrado diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ora, Paulo está fazendo aqui, na realidade, está concluindo já um assunto que ele levantou aqui do capítulo de número 2, e o detalhe é que alguns religiosos estavam aí perturbando a vida dos irmãos, querendo que os irmãos ficassem presos às coisas que são próprias da religiosidade. O verso 16, por exemplo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou os sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu e estando de balde inchado na sua compreensão carnal, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então percebam, são preceitos religiosos, são coisas próprias da vivência humana, são coisas que enchem os olhos da carne, mas não satisfazem nada do mundo espiritual, não satisfazem nada das coisas do espírito. E aí Paulo conclui o seu pensamento dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Esta é a proposta do Evangelho para as nossas vidas. Nós experimentarmos a vida de Deus, experimentarmos algo extraordinário, algo sobrenatural, algo, conforme o próprio Paulo diz, que excede todo o entendimento, que vai muito além da nossa compreensão física, da nossa compreensão material. A proposta de Deus e o que Deus tem para nós está na dimensão do Espírito, estão nas regiões celestiais, e que só participa disto quem já ressuscitou com Cristo. Quando nós olhamos para o texto bíblico aqui do texto de Colossenses capítulo 2 também, o verso de número 12, nós lemos: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitastes pela fé, ou seja, não é algo que aconteceu aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, separados da vida de Deus, mas em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E como se deu esse processo? A semelhança da morte de Cristo, que aí Paulo escreveu nos Romanos, daqui a pouquinho eu leio uns textos com vocês, está aí na semelhança do batismo para nós hoje.
Cristo, ele foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. E ao ressuscitar, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o fez assentar à sua destra. E agora todos que têm fé em Cristo Jesus, pela fé. E aí então fomos batizados, e ali no simbolismo de sepultura, de descer e depois ressurgir. Nós ressuscitamos pela fé com Cristo Jesus. Ora, se nós ressuscitamos, nós deixamos uma vida passada, nós acabamos com aquela velha vida, nós acabamos com aqueles velhos feitos, que era tudo terreno, era tudo material, era tudo físico, era tudo preocupação com essa terra, vivendo uma vida que nós fomos ensinados a viver no mundo, mas agora não, agora é presença de Deus, agora é andar diante de Deus, agora é experimentar a vida de Deus que está em nós. Portanto, pela fé, ressuscitamos com Cristo e devemos andar agora de acordo com a sua vontade. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 13 e 14 nos mostram isso. Eu quero ler com vocês esse texto que Paulo traz a respeito do batismo. Então vamos lá, capítulo 6 e o verso 13 e o verso de número 14. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu destaco com vocês aqui do texto lido, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. E depois, a segunda parte, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Percebam, tanto uma coisa quanto a outra está para nós. Nós devemos nos apresentar. Ou nós nos apresentamos agora como instrumentos de iniquidade, servindo ao pecado, e isto quem determina somos nós. Somos nós que escolhemos fazer isto. Somos nós que tomamos a decisão de fazer algo aqui na face dessa terra, seja para pecar, seja para transgredir, seja para experimentar as coisas podres deste mundo. Escolha nossa. Você escolhe o nível que você está vivendo. E aí Paulo fala, mas apresentai-vos, ao contrário, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus. Então, o que nós fazemos por meio desse corpo, somos nós que escolhemos fazer. A obra redentora e a revelação do conhecimento de Cristo Jesus não dependeu de nós e não depende do homem. Depende de Deus, é a graça de Deus que se manifesta, é favor imerecido. E isso parte de Deus para o homem, e Deus fez. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que foi até a cruz e ali levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele cravou lá os nossos pecados, derramou seu sangue para pagar o preço do nosso resgate. Ele nos resgatou. Olha só, e como eu já disse, repito, nós ressuscitamos com Cristo. E agora estamos na presença de Deus. Se nós lermos com vocês aqui o texto que Paulo, ele escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 20, e também o capítulo de número 2 e o verso de número 6, é um texto, é uma carta maravilhosa, o capítulo 1, verso 20, que manifestou, leio 19 também, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e
pondo à sua direita nos céus. Então, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, Jesus, ele aconteceu fisicamente. Jesus morreu literalmente, foi sepultado literalmente, foi sepultado no sepulcro. Ali estava Jesus no corpo físico e ele foi sepultado. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Realmente estava morto fisicamente. E agora ele está vivo. E vivo o Pai que o havia ressuscitado pelo seu próprio poder, agora o faz assentar à sua direita nos céus. Então Cristo estava entre os mortos e ressuscitou. Agora, a mensagem de Deus para nós é que nós também já ressuscitamos dentre os mortos. Mas nós não fomos para uma sepultura literal, física. Aqui trata-se de uma ressurreição espiritual, mas dentre mortos também, reais, embora mortos espirituais, mas reais. Não podemos contemplar com os nossos olhos carnais, mas a morte espiritual, ela é uma realidade. O estado espiritual de morte do ser humano é uma realidade. Se esta é uma realidade, o estado de ressurreição e vida na presença também de Deus o é. Então nós ressuscitamos, isso é real, isso é verdadeiro. Experimentar agora da verdadeira vida, que é a vida com abundância, que é vida eterna. Esta vida que vivemos na terra aí, ela não é a verdadeira. A verdadeira é a eterna. É a que Deus tem dado para nós e nós temos tido acesso a esta graça por meio da fé. É pela fé que nós alcançamos, é pela fé que nós tomamos posse. E daí então Cristo está sentado à direita de Deus Pai agora. E leio também o capítulo de número 2, olha só, e o verso de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, como Cristo ressuscita dentre os mortos, nós também ressuscitamos. E como o Pai o fez assentar à sua direita nos céus, agora Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, o verso de número 6, conforme eu li com vocês, ele também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que vamos nos preocupar com coisas terrenas, com coisas que são da aparência, que são apenas de vista, que são passageiras, que são efêmeras? Nós precisamos nos ocupar com coisas que são espirituais. Então, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós estamos nesse mesmo ambiente com Jesus. Então devemos nos alimentar das coisas que estão nesse ambiente, nessa região. Não estamos mais na região física somente, estamos também na região celestial em Cristo Jesus. E o que nós estamos mais alimentando hoje? Estamos nos dando mais às coisas que são terrenas? Estamos dando mais valor e temos tido mais preocupação com aquilo que é físico, em detrimento daquilo que é espiritual? Estamos agindo errado. É o contrário. Nós devemos sempre, quando estiver diante de nós a escolha de algo que é físico e algo que é espiritual, e um vai estar em detrimento do outro, opção de escolha, escolha sempre o espiritual. Escolha sempre aquilo que é de Deus. Escolha aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Aquilo que vai acabar, aquilo que vai terminar. Se ocupe com coisas eternas, com coisas espirituais. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Se a tua preocupação tem sido demasiadamente colocado aqui nessa terra, então você ainda não experimentou da nova vida. Você ainda não experimentou da graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda está dando valor às coisas que são aparentes, então você ainda está vivo para o mundo e morto para Deus. Agora, quando realmente morreres para o mundo e ressuscitar para Deus, então, sim, aí você vai experimentar as coisas boas do Senhor nosso Deus e tudo que Deus tem reservado em Cristo Jesus para nós. Aí nós vamos poder vivenciar, experimentar o capítulo 1, verso 3 de Efésios, que diz: bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como que se acessa isto? Ora, vivendo como vivo dentre os mortos. Não olha, totalmente despojando-se do velho homem, dos velhos feitos. E daí Paulo aqui ele vai dar uma relação de que nós não devemos mais experimentar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a face da terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, quando estavam vivos lá, em outro tempo, andaste. Olha só, quando vivieis dela. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Lança fora tudo isso aí. A ira, a cólera, a maledicência, a malícia, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Há um renovo, há algo novo acontecendo dentro de nós, daquele que tem se preocupado em se vestir do novo homem que se renova para o conhecimento. Tem algo extraordinário para acontecer na nossa vida, a partir do momento que nós realmente nos entregarmos cada vez mais diante do trono da glória do Senhor, não viver mais em parceria com este mundo corrupto, com as coisas terrenas, mas passarmos a valorizar mais aquilo que é espiritual. Não deixe os teus olhos te enganarem de que é aquilo que você não pode contemplar, daquilo que você não pode ver, então isso não tem valor. Ao contrário, viu? Valorize o mundo espiritual. Dê importância ao mundo espiritual. Experimente o mundo espiritual. Como? Por meio da oração. Você tem orado quanto tempo por dia? Você vai responder para mim: pastor, eu oro meia hora por dia. Então aumente para 40 minutos. Experimente aumentar um pouquinho mais. Vá um pouquinho mais, caminhe um pouquinho mais na oração. Quanto tempo você tem de leitura bíblica durante o dia? Você lê 10 versículos da Bíblia Sagrada por dia? Passe a fazer a leitura de um capítulo. Experimente um pouquinho mais. Você passa quanto tempo em meditação, quieto na presença de Deus, em um lugar sossegado, né? De repente o teu quarto, de repente aí um cantinho da casa, onde você possa permanecer e elevar os teus pensamentos até o trono da glória do Senhor. Você tem esse hábito? Se não, adote. Faça isto. Pense mais nas coisas que são de cima. Pastor, eu vivo muito atarefado, eu tenho que trabalhar. Há possibilidade de você estar trabalhando, de você estar ocupado nas suas coisas, mas o teu pensamento está lá no trono da glória do Senhor, pensando nas coisas que são de cima. Sempre atento a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, para Ele falar e você entender a sua voz, escutar a sua voz e daí obedecer àquilo que Ele está pedindo para cada um de nós fazer.
Vamos ser mais sensíveis à voz do Senhor, vamos ser mais sensíveis ao mundo espiritual, tá bom? E vamos experimentar mais da graça, do poder, deste amor incomparável, inefável, incompreensível do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.